Bom dia a todos. Vamos bater um papo hoje sobre gestão, negócios e marketing. Então, desde já, muito obrigado aí pela presença. E coloca a tua cidade, né? E se o áudio está funcionando bem, se a imagem está funcionando bem. Bom dia, Clau. Bom dia a todos. Rodrigo, obrigado. Nid, Alan, André, Amélia, sejam bem-vindos. Professor Nego, Guilherme, seja bem-vindo. Felipe Novaes, muito obrigado pela presença. Obrigado, Cláudio, por falar que tá bom aí o vídeo, tá bom o som. Bom dia, Gui. Patos, Paraíba, né? Professor Nego é de lá. Alex, seja bem-vindo. Taubaté. Eric, bem-vindo. Vamos lá, vamos chamar o pessoal. Querido Lopes, amigo nosso aí, querido, grande personal, região da Bahia, né? Faz um trabalho muito bonito. Eric, e a Débora tá já acenando para mim, já vou chamá-la. Vinícius, vamos lá, vamos chamar as pessoas, né? O tema é muito bacana, eu acho que é um tema que ele vai atingir bastante aí a nossa perspectiva de negócio. Ontem nós tivemos o Christian Munaia, que nos abrilhantou com uma visão muito bacana sobre o perfil do consumidor. I'm fine, thanks. Então foi muito bacana mesmo, viu? Foi muito bacana. E hoje, puxa, Débora Palma, eu vou daqui a pouco apresentá-la e vamos ter a honra aí de ter a presença dela compartilhando, né? Brito, personal, bem-vindo. Silva, Marcelo Silva deve ser, né? Bem-vindo. Vamos lá chamar as pessoas. Eu acho que é um tema importante para o personal, quando ele tem a visão de gestão. E aí, vamos lá. Oh, thanks, Bali. It's good. E aí a gente vai bater um papo aí, né? Na verdade, vamos lá. Querida Débora, olha aí, ó. A Débora, a professora Débora, certamente a internet dela não vai cair jamais. É uma internet globalizada. Então... imagina. Bom, vamos lá, né, Débora? Deixa eu te apresentar para a turminha aí. Em primeiro lugar, bom dia. Que Deus te abençoe muito. Você também, Léo. E aí eu vou apresentar para quem não conhece a querida Débora Palma. Você vê como você é querida, né? Eu estava fazendo uma live com o CREF do Rio Grande do Sul e a conselheira estudou com você. E aí eu comecei a te... Puxa, acho que esqueci o nome dela, depois eu te mando. É uma loira. E ela começou a te elogiar. Débora. Débora, isso. Aí eu comecei a te elogiar na live e ela falou, pô, é a Débora Palma? Eu falei, é a mesma. E aí a gente começou a rasgar seda pra você. Aí ela te mandou um beijão, viu? Tá salva lá no... Tá no CREF do Rio Grande do Sul essa live. Eu falei sobre o papel do personal de uma visão sistêmica, global. E ela me entrevistou. Foi bem legal. Bom, quem é Débora Palma, né? Algumas pessoas não conhecem a Débora Palma porque estão muito mais atrelados ao mercado de fitness. Mas eu vou falar quem é Débora Palma para o Léo e quem é Débora Palma para a educação física. Para o Léo, a Débora Palma é uma amiga pessoal, é uma amiga que eu tenho uma admiração e um carinho e uma honradez por tudo que a Débora construiu na minha vida como profissional de educação física. A Débora, ela enxergou no menino, muitos anos atrás, o potencial que eu tinha como professor. Foi a Débora Palma que literalmente me levou para a área, de fato, docente, acadêmica, né? Eu já trilhava alguns cursos, já dava algumas aulas de pós, mas a Débora é o que me resgatou e me trouxe o amadurecimento. Ela foi minha coordenadora de graduação durante muitos anos, é um exemplo na área de gestão acadêmica, idônea, justa, correta, é uma das pessoas que eu tenho a maior admiração do mundo quando eu penso em idoneidade, em justiça, em solidariedade e principalmente competência. É uma das pessoas mais importantes para mim, Léo. Para a educação física, quem é Débora Palma? Se você hoje é personal, que tem uma visão de empreendedorismo, as pessoas ainda não entendem quem é a Débora Palma.
Esses cursos que vieram de gestão, marketing para o personal, visão empreendedora do personal, tudo começa num processo embrionário. E esse processo embrionário, quem plantou a semente e quem fez crescer dentro da área acadêmica da graduação foi a Débora Palma. E isso eu não tenho, assim, vergonha nenhuma de falar. A Débora Palma é o que colocou o ovo em pé. Depois que ela colocou o ovo em pé, aí vieram os omeletes e começaram a colocar tempero. Mas foi ela que fez o profissional de educação física, na graduação, tirar a concepção que ele é só professor. Ele é um gestor, ele é um homem e uma mulher de negócio que ela precisa ter empreendedorismo. Então, quando eu fui coordenado pela professora Débora, na Embi Morumbi, ela foi, creio eu, a única universidade que ela bateu assim de frente para tentar ter uma disciplina de marketing, empreendedorismo, liderança, gestão. Foi a única que eu conheci. A gente até brincava, Débora, só tem você que fala isso no Brasil dentro da graduação. E ela falou, mas eu vou continuar, eu vou insistir. Isso é extremamente importante. Então, se você é personal hoje e faz cursos de gestão, de marketing, empreendedorismo aí, reconheçam quem colocou o ovo em pé. É igual que eu falo assim, né? O pessoal fala muito de periodização, mas também deixam de reconhecer quem é que começou a estruturar a periodização, como o Verkhochansky, Matveev, né? E a Débora Palma, ela é tudo isso. Infelizmente, a área da educação física é uma área muito engraçada, né, Débora? É uma área muito de deixar de reconhecer as pessoas que são tão importantes para nós. Isso, assim, ao mesmo tempo que entristece aquele que é professor, como você é e como eu sou, quantos 1000 alunos passaram, né? E graças a Deus que de tantos 1000 alunos, sempre tem uns 3 ou 4 ou 5 que sempre traz uma mensagem positiva para a gente, né? Falando, puxa, que bacana, você foi tão importante para a minha vida e ainda o é. Então, Débora, obrigado, viu? Você é uma das pessoas que me fez ser Leonardo Lima, me fez ser professor, me puxou muita orelha, me ensinou a corrigir, me ensinou a acertar a lente. Deus te abençoe muito. E o tema, aí eu jogo para a Débora, né? Aí ela se apresenta, ela fala o que ela quiser. É um tema fantástico. Empreendedorismo e globalização. Então a Débora ela vai ter a maestria de tentar levar o empreendedorismo e a globalização numa linguagem simples, não só para o gestor e dono de um negócio, mas para também o estudante e para o profissional de educação física. Então, o que eu já lanço como desafio? Apresentar para a galera o que é empreendedorismo, qual é a importância do empreendedor, do espírito empreendedor dentro da área da educação física e por que hoje não tem como mais você estar em desconexão com o mundo. Justamente nesse aspecto empreendedor. A gente tem uma leitura muito ruim ainda no Brasil, né? Que as coisas lá da Europa, Estados Unidos, quando chega aqui no Brasil, parece que teve um delay, né? Demora 5, 10 anos. Por mais que nós não tenhamos mais fronteiras, mas ainda é muito atrasada a nossa postura como profissional. Então, Dé, a casa é tua, seja muito bem-vinda e me honra muito ter a tua presença. Eu me sinto muito feliz mesmo. Léo, muito obrigada pelas palavras. A honra é minha, ao contrário, eu tenho muita honra em estar batendo esse papo com você. É muito, muito gostoso num momento bem complicado, né? Que a sociedade está confinada, um pouco perdida, mas eu costumo dizer que este é o melhor momento para esse tema, porque está obrigando todo mundo a se reinventar. Eu queria dizer também que é uma satisfação enorme não estar só com você, mas eu estou batendo o olho aqui no pessoal que está entrando na live, e é tão legal você reconhecer ex-alunos, ex-colegas de trabalho, e eu gostaria já de imediato mandar um carinho muito grande para todos esses que já estão aqui junto com a gente. Sobre um pouquinho da minha trajetória, eu concordo que eu sou da geração de 1900 de bolinha, em que a mulher, o papel dela, ainda hoje é um pouco complicado, né, Léo? A gente tem que brigar por muita coisa, mas eu sou antigona mesmo, estou com 58 anos de idade, e eu vim de uma geração em que homens efetivamente
lideravam o mercado, tomavam a frente. Particularmente, eu tive uma história de vida lá atrás, que quando eu decidi fazer educação física, o pessoal ficou um pouquinho assustado. Imagina, mulher com 35 anos, faz não vai ter o que. O fato é que eu comecei a trabalhar e descobri rapidamente a gestão e comecei a buscar o meu espaço. E eu, durante 30 anos da minha vida, trabalhei com gestão, muito no esporte universitário, com gestão esportiva. Meu mestrado foi sobre gestão no esporte universitário, que eu tive a honra de poder defender nos Estados Unidos, foi lá que eu fiz o meu mestrado. E a gente, aos poucos, foi ocupando um espaço. Talvez a maior conquista que eu tive na vida foi a possibilidade de trazer o MBA do Real Madrid aqui para o Brasil, quando a gente colocou, foi dentro do aspecto da inovação e empreendedorismo, com certeza foi o grande pontapé, e conquista pessoal, a possibilidade que eu tive durante alguns anos de dar aula dentro do Real Madrid, da Universidade de Estudos Universitários, e que com certeza alavancou bastante a carreira. Sobre empreendedorismo, na verdade, essa pequena trajetória mostra um pouquinho dessa minha vontade de sempre me lançar ao mercado. E o empreendedorismo em si, pela palavra, nada mais é do que fazer algo novo, fazer algo diferente, mas que mude a sociedade, Léo. Porque se não alterar a cultura, não mudar a sociedade, cara, não vai dar em nada. Você está fazendo um negócio que é para você, que não tem benefício para ninguém, que não atinge pessoas, que não propõe soluções. Então, o empreendedorismo nada mais é do que você ter a capacidade de fazer algo diferente ou criar para mudar ou transformar a sociedade. Para que isso aconteça, aí tem um autor, o Daniel Eisenberg, que ele diz que não existe uma fórmula exata para o empreendedorismo. O que existe, sim, vários estudos, é um terreno preparado para que você possa criar uma situação de empreendedorismo. Então, existem algumas variáveis, como políticas públicas, fontes de financiamento, recursos humanos, mercado, cultura, instituições que vão dar suporte. Então, você precisa ter um terreno para que você possa ter uma ideia empreendedora. Então, pensando, por exemplo, na atividade física, eu, de repente, resolvi montar um estúdio, eu resolvi ter uma academia com perfil, sei lá, para japoneses. Vamos pegar só para pessoal japoneses, chineses, enfim, alguma coisa assim. Isso tem tudo para dar certo ou tem tudo para dar errado. Depende desse terreno em que ele está sedimentado. Então, você tem que fazer algumas perguntas. Se a gente fala sobre políticas públicas, o que diz a lei do teu país, da lei local onde você está? O que diz, no caso, nós temos um conselho ainda, o que ele está falando sobre isso? Quais são as regras que geram, que acontecem? Em relação à autorregulamentação, como é que isso funciona? Fonte de financiamento. Cara, quem é que vai bancar esse teu negócio? É você? É um anjo investidor? É um banco que vai fazer o financiamento? É a família que vai te ajudar? Da onde que vem esse capital, esse investimento? Em relação à cultura, qual é a tua cultura? Você é empreendedor? Você tem conhecimento sobre o negócio? Da onde que você vai estruturar o que você vai fazer? Quais são as instituições que estão envolvidas? Aí volta o CREF, por exemplo. Nós temos uma entidade regulatória, nós temos que conhecer muito bem isso. Em que município que eu vou me instalar? E olha que tudo isso que eu estou falando não tem nada a ver, Léo, com planejamento estratégico. É o primeiro momento quando você começa a fazer um exercício de uma proposta empreendedora. Você vai ter que pensar nos recursos humanos e no mercado, que eu vou falar daqui a pouquinho, um pouco mais, na questão da globalização. Se você resolve fazer um negócio que eu falei com o pessoal oriental, por exemplo, e se você vai instalar isso no meio da Alemanha, será que você tem espaço, você tem mercado para isso? Quer dizer,
depende, por isso que o Eisenberg diz que empreendedorismo não tem uma fórmula exata, porque depende de onde você vai colocar. E aí eu vou num outro ponto, tudo isso que eu falei se chama de ecossistema do empreendedorismo. Ou seja, são variáveis em que você vai fazer uma análise e vai ver quais são os stakeholders. Stakeholders são aqueles que têm relacionamento direto com o teu negócio, tá? Só que eu gosto de dizer uma coisa, o sistema empreendedor é muito importante. Mas para mim, Débora Palma, o mais importante é qual é o teu perfil. Você tem perfil de empreendedor? Você é um cara motivado? Você é um cara perseverante? Você é um cara dedicado? Você é uma pessoa que, de repente, é resiliente, resiste ao fracasso? Porque quanta gente que deu cabeçada, vai, tentativa. É aquela história, né? Você cai, limpa o joelho, levanta. Você cai, limpa o joelho, levanta. E assim vai. Você tem que ver o teu perfil. Mas, para mim, Débora, existem 4 características que são essenciais para o empreendedorismo, que eu costumo chamar dos 4 Cs. Primeiro delas, conhecimento. Qual é o seu nível de conhecimento sobre o negócio que você vai estruturar, sobre a sua ideia que você quer transformar em realidade? O conhecimento, ele é essencial, seja qual for o negócio. E aí você vai falar, mas caramba, o Steve Jobs era um cara que não entendia lufas de computador. Você sabia disso? Mas só que ele se aliou ao cara mais genial, que era o Wozniak, que era um cara que entendia tudo. Então, de alguma maneira, se você não tem o conhecimento, você tem que se associar a alguém. O conhecimento, ela é fonte de matéria-prima para a ideia, para te dar ideias. Só que você ter grandes ideias não é suficiente, porque você tem que associar com outros elementos do ecossistema e você também tem que associar com um outro C, que é correr riscos. O risco calculado. O empreendedor que não corre riscos não é empreendedor. Porque o tempo inteiro a gente vive com o coração na boca e com o tempo de incertezas. Inclusive, eu acho assim, bem interessante que a gente vê, principalmente o pessoal que está solto, essa coisa toda. Como é que você se vê daqui 5 anos, Léo? Eu vou te fazer uma outra pergunta. Como é que você se vê daqui 5 semanas? Cara, hoje a gente não sabe. Dá para entender isso? Muito embora a gente trace um planejamento, você imagina um cara que é dono de um negócio, um empreendedor. Ele não sabe hoje em dia como será a vida dele daqui 5 dias. Em que pé que estarão as coisas. Evidentemente, uma estratégia justamente para minimizar todos os problemas que advêm no transcorrer aí da trajetória profissional e empresarial desse cara. Mas correr risco é algo que faz parte da nossa vida o tempo inteiro. É a criatividade. O empreendedor, ele tem que ser criativo. Só que tem uma coisa importante. Nem todo ato de criatividade gera uma inovação. Mas toda inovação, ela vem de um ato de criatividade. Então, não adianta você ter grandes ideias se você guarda só para você. Nós tivemos um aluno em comum, Léo, é que ele não está aqui, senão eu chamava para participar aqui desse pequeno momento. Ele teve uma ideia incrível, que foi de montar uma carroça para fazer de física com pesos, para fazer trabalho de força, de resistência. Uma ideia genial dentro de uma das propostas empreendedoras que nós tínhamos no curso. E eu falei na hora, eu falei, cara, coloca isso para frente, porque é uma ideia incrível. Ele não levou para frente, aí eu participei do evento da IRSA lá nos Estados Unidos, estava na feira, andando e tal, e o que eu vejo 3, 4 anos depois? Os caras vão vendendo uma proposta com todos aqueles apetrechos, aquelas coisas. Eu tirei foto, mandei vídeo para ele, aquela coisa toda, né? E ele falou, nossa, copiaram a minha carroça. Eu falei, ninguém copia nada.
o que vocês têm que ter em mente é que não existe só uma pessoa com aquela ideia. Existem muitas pessoas no mundo com a mesma ideia e alguém vai levar e vai tocar para frente. Então, essa é a diferença. Você teve uma ideia e não gerou uma inovação, já era. Às vezes é uma inovação, mas você não leva ela para frente, tá? E por fim, o outro C é a capacidade de síntese. É você saber avaliar cenário, analisar dados e dali extrair o caminho que você vai tocar e vai levar para frente. Então, de maneira geral, eu não sei se eu falei de uma maneira simples, o empreendedorismo caminha por esse viés, Léo. Vai por aí. E como que você enxerga o estudante de educação física se lançando para o mercado na nossa época chamada hoje? Vamos deixar o aspecto histórico. Vamos ver hoje, num processo de incerteza que veio de uma pandemia e o quanto que nós agora temos de empreendedorismo diante dessa situação. Acho que esse é o ponto, né? Ó, o pessoal pediu para você repetir os 4 Cs aí, Dé, de uma maneira bem rápida. Conhecimento, correr risco, criatividade e capacidade de análise e síntese. Isso é coisa da Débora, tá na literatura, resumão aí. Memorex de cursinho. Léo, é tão interessante isso, eu gostei muito quando você me fez o convite, porque nós estamos tendo uma aula do estudante universitário ao cara aposentado, a dona Maria que está em casa, nós estamos tendo uma aula aberta, diária, em tempo integral, para você criar, inovar e empreender. Então, você tem 2 caminhos. Você vai ficar sentado na sua casa, chorando, se lamentando, que saco que é, não posso botar o nariz para fora, tudo é difícil, não tenho o que fazer. Ou você pode pensar, o que eu vou modificar na minha vida? O que eu farei de diferente? Você tem aquele aluno que vai para a aula na universidade, que provavelmente é por uma plataforma digital, que você liga lá, o professor está falando, ele tira a cara dele e vai dormir. Você pode ter aquele cara que pode até tirar a cara, mas está lá analisando tudo que o professor está falando e vai aproveitar o tempo livre que eventualmente ele tem, porque ele está ou afastado do trabalho, ou porque ele não está trabalhando, ou porque ele ficou desempregado, e vai quebrar a cabeça para buscar alternativas para outra vida dele. O que a gente tem visto por aí de ideias incríveis, é só você ver que diariamente a televisão tem mostrado exemplos, e esses exemplos nada mais são do que iniciativas, ideias que geram e que transformam. O número de empreendedores sociais, eu não tenho estatística disso, mas aumentou muito. As pessoas estão empreendendo socialmente. O cara que bota o pano branco na porta de casa e que sabe que lá está precisando, teve essa ideia, que vai todo mundo ajudar. O cara que construiu uma pia do lado de fora da casa dele para ajudar pessoas que precisam lavar as mãos e colocar sabonete. O outro que mobiliza a sociedade para fazer entregas. Só que ele não fazia nada disso antes. Então, eu acho que a gente tem sempre que ter um olhar positivo. Há muitos anos atrás, há uns 15 anos, 20 anos atrás, eu fiz terapia. A única coisa, assim, de tudo aquilo lá, que eu lembro muito, que ele falou você é muito otimista. Eu continuo sendo muito otimista, tá? E eu continuo achando que essa pandemia, apesar dos pesares, ela vai trazer muita coisa boa. Principalmente descobrir empreendedoras. Esse aluno que está na universidade, ele tem que aproveitar esse momento para buscar o conhecimento, porque o conhecimento é fonte de novas ideias.
E se ele se dispuser a correr riscos, começa a buscar dados, começa a buscar estatísticas, relatórios, exemplos, cases, fazer benchmarking, liga para outros para saber como é que funciona e começa a criar as suas próprias convicções e as suas próprias ideias em relação a negócio. A vida e as oportunidades, você imagina que é uma estação de trem e você está lá, então passando trens na tua frente. O que você tem que fazer? Pega, olha, me interessa, não quero ir para esse lugar. Pega, opa, isso aqui é interessante, é nele que eu vou embarcar. Então, o tempo inteiro nós temos oportunidades aparecendo na nossa vida. Cabe a gente arriscar ou não e seguir em frente. Então, eu deixo como um grande conselho para essa moçada que está estudando. Cara, aproveite esse momento para adquirir muito conhecimento e, mais do que tudo, para refletir sobre o conhecimento, dentro daquilo que você anseia. Um antigo professor meu, que virou um grande amigo, Paulo Vadas, hoje mora nos Estados Unidos, ele falou em 1980 e qualquer coisa, que em 2050 nós teríamos poucas profissões em carteira assinada e que nós teríamos muita gente terceirizada. Naquela época, com meus 28 anos de idade, eu falei, cara, tá viajando, imagina, que absurdo. Ele errou uns 20 anos, pelo menos, porque em 2030 isso vai estar muito forte, já está. Em 2030, cada vez mais latente, a quantidade de pessoas que são donas do seu próprio nariz. E é uma tremenda verdade, que esse aluno que vai sair formado, profissional de educação física, entenda, se você quer ser personal, você é uma pequena empresa. É que tiraram o direito da MEI, porque viram que isso daí, politicamente, economicamente, não interessaria. Mas o MEI é muito interessante para o profissional de educação física. Enquanto ele era MEI, ele era uma pequena empresa. Então, se você é personal, você é uma pequena empresa. Você precisa empreender, você precisa fazer planejamento. Você tem que pensar como empresa, não como uma pessoa física. Então, comece esse exercício desde já, tá? Perfeito. Eu assisti uma live, acho que foi segunda-feira, não sei nem que dia que é hoje, não, foi sexta ou sábado. Era o Karnal e o Cortella, né? Duas pessoas importantes, em reflexões. Eu, como sou apaixonado pela filosofia e pela relação humana sobre os comportamentos, ele trouxe uma frase que eu achei fantástica. Ele comentou, o Karnal, que é diante da crise que você gera as oportunidades de empreender e planejar. É o melhor momento de fazer planejamento, não é na calmaria. O melhor momento de fazer planejamento é no caos, porque você está planejando para o amanhã. Por mais, como você colocou, que a vida é muito dinâmica, mas há uma necessidade de tirar zonas de conforto. Então, eu acho que é extremamente válido isso daí, né? Eu acho que você colocou bem a relação da busca do conhecer, da busca da transferência desse conhecimento, que eu acho que é o mais impactante. Porque o conhecimento, ele corre o risco de caminhar para a arrogância e a extrema vaidade. Agora, o se esvaziar desse conhecimento, ele se dá por um único caminho. Uma contribuição voluntária, altruísta, em retorno para a sociedade. Obviamente que a gente tem um bônus. Acabamos sendo remunerados nesse feito. Mas eu acredito que o grande ponto, que eu acho que é onde traz a delicadeza do que é bom e o que é ruim, é muito tênue, né? Nesse fato do empreendedor, é a ética. Porque você pode ter uma ética consolidada de empreender custe o que custar. Em outras palavras, eu sou trapaceiro, eu minto, eu uso caminhos que ninguém vai saber, mas eu alcanço o resultado. E tem muita gente. Aonde a gente vê isso no personal? Eu gosto de coisas bem práticas, né? É um cara que é um empreendedor, mas ele não entende que ele tem lacunas, por exemplo, de competências técnicas. Mas ele tem grande conhecimento de marketing e a relação de exposições públicas através desse marketing. E aí ele acaba ofertando, talvez, veículos de produtos que não tem um embasamento científico sobre tal, mas ele vende muito aquilo.
Por isso que a ética, ela é muito peculiar, né? Então, assim, e tem muita gente aí que é tremendamente justa, honesta e é um excelente empreendedor. Então, eu acho que o celeiro da universidade permite esse diálogo de uma reflexão de consciência, uma reflexão de caráter, porque eu gosto de uma frase que você usava muito quando você nos coordenava, né? E coordenava também todos os alunos da educação física. Todos são líderes. Todo mundo exerce liderança. Eu acho que é isso. Como vai ser a sua liderança é a ética. A liderança que alguns optam não é uma liderança que me agradaria. Então, é uma coisa muito pessoal. Por isso que você colocou bem. Eu acho que esse aspecto do empreendedor, ela tem a ver muito com o aspecto de marca, né? A marca tem muito a ver com a tua identidade. Como você também vai ser visto para a sociedade. Eu acho que são pontos importantes aí. Ô, Léo, você está colocando 2 pontos, você antecipou um ponto que eu ia colocar, mas que tem tudo a ver, a questão da ética. Ética é fundamental. Ética é igual a transparência. Você poder toda noite botar a tua cabecinha no travesseiro e falar, cara, mais um dia bem cumprido não tem preço. Tem esse cenário todo do qual você já colocou, eu não vou repetir, mas a questão da transparência ela é fundamental. Muita gente acaba perdendo a ética profissional por falta de coragem de olhar no teu olho e conversar abertamente alguns temas dos quais são importantes. Quando você... Acordos mal feitos, passadas de perna, eu vou te copiar quando eu poderia virar para você e falar, ô Léo, eu estou com uma ideia assim, que bate um pouco com o que você faz. O que você acha? Você pode gerar outras parcerias, outro negócio, ou você simplesmente virar para mim e falar, Débora, segue em frente, pode ir e tocar. Então, a ética, para mim, tem que estar no DNA do ser humano. Todo mundo deveria nascer e morrer ético. A questão da liderança, quando eu falo muito que todo mundo é líder, é de uma experiência que foi feita há muitos anos atrás, num bote de rafting empresarial, descendo com 8 caras, se não me engano, e terminada a descida, lá embaixo estava o pesquisador. Quem foi o líder? Fulano. Tiraram o cara. E assim eles foram descendo o bote várias vezes, até que sobraram 2. E aí falaram, quem foi o líder? Ah, foi ele. Então você vê que até o final são níveis de liderança e de acordo com a situação. Então, num momento desses de Covid, que está todo mundo em casa, eu tenho certeza que pessoas vão identificar essa situação, que fala, puxa vida, eu estou com os meus pais pela primeira vez, eu achava que meu pai é o líder, mas quem toca o negócio é minha mãe, ela que puxa para ela a responsabilidade, ela que faz, porque de acordo com a situação, existe essa adequação da liderança. Isso existe. Então, todos efetivamente são líderes de alguma maneira. Uma coisa importante que eu esqueci de falar para a moçada, existem os breakers, eu não sei se você já ouviu falar disso, no lance do empreendedorismo, que o breaker é aquele cara que quer queimar o teu filme. Quando você tem uma ideia boa, que você vê que dá para empreender, primeira coisa, não abre a boca para muita gente, porque na natureza nada se cria, tudo se copia, né? Segunda questão, converse com pessoas que tenham conhecimento, que entendam do negócio e faça aquela famosa conversa de elevador. Boas ideias devem ser faladas para as pessoas certas, para que você tenha nessa hora mais ouvidos do que fala. Então você vai falar, conversa de elevador, o que é? 2 minutos de papo. E meia hora ouvindo o que aqueles formadores de opinião têm para comentar sobre o teu negócio. Existe o livro do Criatividade S.A., em que eles falam muito sobre isso, que você não tem que ficar frustrado quando alguém queima o teu filme, quando dá comentários dos quais você deveria, sim, reconsiderar para renovar. Isso é uma coisa. Agora, o breaker é outro. O breaker é o cara que tenta demover você da ideia de empreender.
Ah, isso aqui não vai dar certo, gasta muito dinheiro, sabe? Quem pode manda, quem tem juízo obedece, aquela história. Alguns exemplos clássicos. Então, por exemplo, o Boiô, lá no século XIX para XX, o cara virou e falou assim, imagina que a voz humana vai ser um dia substituída pelo metal, porque o Thomas Edison apareceu com um fonógrafo. E ele achou que aquilo lá era um absurdo. Erasmus Wilson, quando teve a feira de inovação na França, no começo do século XIX, ele viu a luz elétrica e ele falou assim, acabou essa feira, ninguém vai dar mínima para esse negócio de luz elétrica. E, por fim, o que me veio agora aqui na cabeça, o New York Times fez uma crítica gigantesca quando saiu o primeiro protótipo da TV. E os caras colocaram estampado no jornal que a família americana não teria tempo para ficar parada na frente de uma tela. Eles erraram, porque agora a gente fica parado na frente de uma telinha, né? Então, muito cuidado com as pessoas que estão em tua volta, tá? Que são pessoas que podem tirar grandes oportunidades da tua vida de levar adiante um negócio. E aonde entra agora a globalização aí para poder trazer a liga? Boa, boa. Globalização, falando um pouquinho do conceito, a globalização nada mais é do que uma intensidade de relações sociais, políticas e econômicas de abrangência mundial. Então, como é que a gente fala disso? Se a gente está falando relações sociais, nós estamos falando de alguns fenômenos como o capitalismo, que veio de onde? Estados Unidos. Então, esse furor capitalista que existe. Nós temos outro tema social, a fome que assola. Nós temos um outro tema que tem tudo a ver com nós que trabalhamos com atividade física, que é o quê? Qualidade de vida. Quanto se fala hoje de qualidade de vida pelo mundo? Em tempos de Covid se fala muito, e aí a gente começa a ter um paradoxo, porque por outro lado, você não pode abrir academia porque você pode acentuar o risco de pegar o Covid. Não, mas atividade física é qualidade de vida. Então, hoje é um tema que se é muito discutido no mundo inteiro. Como fazer atividade física em tempos de Covid? Se eu não faço, estou mais suscetível à doença. Se eu faço, eu posso pegar a doença. Então, esse é um tema global. Quando a gente pensa nas políticas, a gente está falando de cada país e a OMS, que está falando muito agora, o FMI, quando tem as dívidas e assim. E quando nós falamos das questões econômicas, a gente tem que pensar nos blocos, tigres asiáticos, Estados Unidos, bloco europeu, o BRICS, que é o Brasil, a Rússia, a Índia, China, enfim, e a África do Sul. Então, o que move isso? A globalização, são 3 pilares. O capital, o consumo e a tecnologia. Capital é a grana que está aí circulando no mundo inteiro, mas ela só vai circular se tiver consumo. E o que está acontecendo hoje, Léo? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos redescobrir, nós temos que... Eu vou dar uns casos aí de coisas interessantes que estão acontecendo no meio da atividade física, já para você ver isso daí. Todo mundo tem que se redescobrir em função do momento. Cara, você está dentro de casa, você está vendo o teu negócio falindo, você vai ter que buscar meios do quê? Tecnológicos, terceiro pilar. E isso eu não estou falando que surgiu agora, isso vem lá atrás. E aí você vai entender, hoje a gente vive, você já deve ter ouvido falar, a moçada também, na Revolução Industrial 4.0. Essa é a 4ª revolução industrial que nós temos. A primeira foi lá, 1770, quando eles fizeram a mecanização, o vapor, aquela coisa. Depois, em 1870, foi o quê? A produção em massa. Aí, em 1950, a 3ª revolução, a era digital, a computação. E agora nós estamos na 4ª, que é a nuvem, que é Big Data, né? É a nuvem, a internet das coisas, me lembra se eu esquecer, porque isso tem muito a ver com a gente. A inteligência artificial tem muito a ver com a gente, está roubando, enfim. E hoje, essa é a palavra de ordem.
O Covid, com isso, veio antecipar, na minha opinião, muita coisa que aconteceria daqui 5 anos, talvez. Ela está colocando, deu uma acelerada, uma busca de e que a gente vai das questões, das questões digitais. Não existe fronteira. Hoje não existe fronteira. O teu concorrente, ele está na China, ele está no Afeganistão, ele está na Malásia, ele está nos Estados Unidos, porque uma empresa dessas, às vezes ela cai de paraquedas aqui no Brasil, sem você pestanejar, você fala, nossa, estou falido. Então, quando você vai fazer uma análise de um negócio, e aí a gente emenda uma coisa na outra, você tem que olhar o que acontece lá fora. Esse olhar, mas por quê? Porque lá você tem cases para ver o que os caras estão fazendo, você tem dados para analisar o que eles estão fazendo, você está tendo uma fonte de ideias para trazer. Eu falo que eu morro de vergonha quando eu vou nas feiras, e aí eu deixo uma dica para todos vocês, vão às feiras no exterior ligadas à atividade física. As nossas, eu vou te falar que às vezes em qualidade, muitas delas são até melhores, mas há outras que não. Tem uma na Alemanha, a ISPO, que acontece em Munique. Cara, imagina assim, 9 pavilhões na IMB, mais ou menos isso. 6 deles são só com moda de inverno, moda de verão, uma coisa toda ligada a esporte. 3 deles só com material de atividade física e esportiva. É de enlouquecer, é um negócio de enlouquecer. O que a gente ganha com isso? A gente vai nesses lugares para ver o que eles estão fazendo, para entender o que eles fazem, para ver se nós temos aqui já... porque normalmente chega, antes chegava muito atrasado, agora está chegando um pouco atrasado aqui. E é a chance que você tem. Mas a gente passa umas certas vergonhas alheias quando a gente vai para essas feiras no exterior, porque é muito comum você ver brasileiro com celular fazendo assim, juro por Deus, ele cata o celular e vai tum, 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 tirando foto, sem ter o cuidado de conversar com o fornecedor, entender o que o cara está fazendo, então é aquela copia e cola, né? E traz para o Brasil e faz na acepção muito, Léo, você não tem ideia quanto o brasileiro vai para o exterior. A gente tem que fazer pesquisa. E aí ontem eu fiz essa pesquisa aqui. E eu descobri, eu fiz em 2 idiomas. Porque você fala, pô, mas eu só falo português. E aí, como é que eu vou colar? Então vocês estão vendo que aqui está em chinês e em russo. Em chinês, eu quis saber como é que estavam as academias na China. E aí eu descobri isso daqui. E olha só que legal, eu descobri que em Hubei as academias voltaram a abrir só de abril. Até então elas ficaram totalmente fechadas. Débora, você fala chinês? Não, eu falo fluentemente inglês, espanhol, entendo bem francês e alemão. Mas está em chinês. Como é que eu sei? Cara, se você fala que não sabe ler, o teu problema não é que você não sabe ler, você não gosta de ler. Porque hoje você tem um negocinho chamado Google que traduz absolutamente tudo. E foi o que eu fiz nessas reportagens. Eu descobri em Moscou que eles têm vários casos em que se pegou o Covid dentro da academia. E que os caras criaram normas. Eles fizeram um negócio incrível em Moscou, que deveria ser copiado aqui em São Paulo. Eles criaram um cartão, que é um passe, que todo cidadão recebe. Se ele usar o transporte, ele tem que colocar digital e esse cartão. Ele tem um número de passos por semana. Se ele tem carro, ele tem bloqueios e ele tem que passar esse passe. Por que os caras fizeram isso? Para controlar o Covid. Olha que coisa incrível. Aí eu te falo, isso é ideia, isso é empreendedor, isso é para tentar segurar. Por que eles fizeram isso agora? Porque os caras não estavam respeitando o isolamento. Vocês estão vendo que a Rússia está crescendo muito em número e isso foi uma decisão que eles tomaram agora. Como é que eu descobri isso? Lendo o noticiário lá em russo, porque em russo eu coloquei coronavírus, medidas de contenção, Moscou. E aí me colocou em
isso e eu fiz a tradução. Então, a gente tem que aproveitar dos nossos vizinhos boas ideias para serem adaptadas naquele ecossistema. Lembra que eu falei empreendedor? Que cada um tem uma flexibilização para você adaptar e você transformar para você ter um bom resultado. A globalização, ela é um negócio tão latente e que hoje ela vive muito do consumo. Sem consumo você não consegue fazer esse movimento de capital, mas hoje o que está segurando muito essa onda é a tecnologia. A tecnologia total. Diga, Léo. Bé, que horas são aí? Só para ver. Deu umas travadas aí, mas fluiu, tá? E até o som de vez em quando dá uma sumidinha, porque como você vai se afastando, acho que ele pega o som. Você está no computador, né? E aí, como você não colocou o fone, aí a voz sumia. Mas deu para ouvir tudo aí. Foi mal, foi mal. Imagina, eu vi que você colocou coisas importantes aí. A relação da globalização, né? Da relação do capital, na relação do consumo e da tecnologia. E como a tecnologia tem sustentado hoje a possibilidade de a gente interagir agora. Então, isso vai gerar, numa relação futura, bons negócios empreendedores, voltando a gerar capital e voltando a gerar consumo. Então, o que a gente poderia dar de lição, assim, pelo que eu enxerguei? Usar esse momento aí, justamente, para buscar essa relação de competências, conhecimento, e já que a tecnologia hoje é o pilar mais forte, por que é o pilar mais forte? Porque nós não estamos tendo condições de capital. E também nós não estamos tendo condições de consumo. Então, que nós venhamos utilizar o tripé da tecnologia a favor da nossa área empreendedora. Então, é assim. É isso aí. Eu acho que essa é a mensagem. E aí, se você quiser dar uma mensagem final para a turminha, depois eu encerro. Tá. Você resumiu super bem. Na verdade, eu não estou no computador. Na verdade, eu estou no celular. Eu liguei o computador, mas eu não consegui. Não deu um pau aí no meu microfone. Eu falei, vai aqui no celular mesmo. E acabei esquecendo de conectar o microfone. Desculpa, pedi desculpa para a turma. Eu acho que você resumiu bem. Eu queria só colocar 3 coisinhas rápidas. A Planet Fitness nos Estados Unidos, ela decidiu que iria continuar cobrando todo mundo e que não aceitaria nenhum cancelamento. Está gerando uma discórdia, uma discussão muito grande lá. Por outro lado, a Crunch, que é uma outra academia, ela fez justamente o oposto. Nós não vamos cobrar de vocês durante este período. Ela caminhou para um lado contrário. A Beachbody, que é uma outra academia que tem nos Estados Unidos, os caras descobriram uma coisa incrível. Eles tiveram um aumento de 200% no Instagram. Em função do quê? Do conteúdo que os caras estão gerando a partir desse momento. Estão ganhando muita grana? Possivelmente pelo número de parcerias que eles vão conseguir, pelo número que eles têm de inscritos, pelos viewers que eles têm, pelos canais que eles vão construir, pelos potenciais clientes. Eles estão pensando em abrir filiais em outros locais onde eles estão mapeando. Eu vi uma entrevista com uma personal italiana, ela colocando do desespero dela a glória, porque ela resolveu fazer aulas abertas gratuitas e ela teve assim um número absurdo pela qualidade. Isso não tem nada de inovação. O que teve inovação foi a forma como ela transmitia e ela se comunicava com o público. E isso acabou gerando um número de viewers e ela tem fechado já vários clientes depois do Covid. Isso é empreendedor, Léo. Eu acho que esse é o recado. Você tem que se transformar. A Barry's do Reino Unido, que é uma rede muito grande de academias, hoje os caras são os líderes no Instagram, em transmissão de aulas criativas, aulas inovadoras. Por outro lado, eu até anotei o nome de uma empresa aqui, a Rebel, que eu não sabia o nome dessa daqui, eu sempre esquecia. A Rebel, ela foi uma empresa que já fez um post extremamente se lamentando pela situação e que eles tinham que ficar fechados. Cara, isso é um soco na boca de estômago. Não adianta você ficar chorando, não adianta você ficar se lamentando. Você tem que buscar alternativas. Como você vai fazer para manter
o teu cliente. Então, o recado é o seguinte, moçada, força na peruca, criem, pensem, reflitam e busquem o conhecimento. Eu acho que é por aí que a gente segue. Tem muita coisa para falar, 45 minutos passa assim, voando, amei. Quando você quiser de novo, a gente está aqui para conversar. A gente pode, se quiser, um dia, com o maior prazer, fazer um momento de pergunta e resposta para problemas. Pode contar comigo. Eu recebo muita gente me pedindo aí conselhos. É um prazer fazer isso aqui ao vivo com você, viu, Léo? Honra. Eu tenho só a agradecer. Imagina, foi uma aula de MBA aí para quem nos acompanhou, vários apontamentos, e tenho certeza que assim como para mim e para outros aí que estão nos ouvindo, puxa, abriu a cabeça demais. Você trouxe coisas extremamente válidas, pertinentes e palpáveis. Eu acho que é o mais importante, né? Não é o mundo das ideias, é algo palpável. Eu só tenho a agradecer, Dé. Obrigado por você fazer parte da minha vida, da minha história. Obrigado por você ser essa pessoa singular, única e é uma líder inspiradora. Isso eu posso dizer de coração. Você é uma líder que conquista pelo teu caráter, você conquista pela tua sobriedade, você é uma líder que conquista pela tua competência, que não precisa nem falar sobre ela, mas você principalmente inspira a gente a ter possibilidades de continuarmos aí enquanto educação física. Eu fico feliz porque muita gente aí não te conhecia. Eu vi que algumas, nossa, eu não conhecia a Débora Palma e ficaram fascinadas. A Débora Palma é isso daí. Que pena que o campo da universidade ainda privada não reconhece, no aspecto geral, pessoas tão importantes quanto você. Mas o que a gente pode dizer com isso? Não importa. O que importa é o reconhecimento da sociedade, o que importa é o reconhecimento da educação física, por isso que nós somos um. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe muito. Conta sempre comigo e obrigado por me transformar cada vez mais como Leonardo Lima. Ô, Léo, se tiver alguma pergunta aqui, você pode me mandar, que eu não, acho que não fica comigo, né? Me manda que eu respondo a galera, tá? E quem quiser, fiquem super à vontade aí, a hora que quiser entrar em contato. É um grande prazer e faz bem para a alma. Amém. Obrigado, Dé. Fica com Deus. Printem a tela, nos marquem. Beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado, gente. Obrigado de coração. Até outra oportunidade. Obrigado, Dé. Nada. Beijo. Beijo.